Eu sei que desenhar figura, como é uma coisa um pouco subjetiva, pode ser meio complicado, principalmente quando a gente está no início. Eu mesmo no início eu tinha muita dificuldade, eu olhava o gráfico e aí alguém tinha feito esse desenho aqui e eu não fazia ideia do porquê que a pessoa estava desenhando daquele jeito. E eu ficava muito na dúvida sobre quando que eu deveria entrar, o que que está sendo aquilo ali, por que que essa pessoa está marcando esse negócio desse jeito, o que que ela está vendo que eu não estou vendo. Porque depois que a gente vê o gráfico pronto é muito fácil, né? Você olha e pensa, cara, é óbvio, aquilo ali era uma bandeira. Mas quando o negócio está rolando ali e você não sabe o que vai vir para frente, a gente normalmente fica com dúvida de onde eu vou marcar aqui o meu topo e fundo, onde que é a bandeira, será que eu deveria entrar antes, será que eu deveria esperar romper essa marcação que eu fiz? Fala galera, beleza? Aqui é o Maurício e o meu objetivo nesse vídeo é te mostrar uma forma bem mais objetiva de fazer o traçado de bandeiras, são as figuras de continuação a favor da tendência. As cores que você está vendo aqui são do Tabajara, do André Machado, porque ele é a pessoa que a gente mais vê fazendo isso, utilizando a média de 20 e colocando aqui a retraçãozinha, né, ou a marcação de topos e fundos para poder saber quando o mercado fez uma figura, rompeu ele e é hora de entrar. Quando a gente está começando, isso rola uma dificuldade, sim, é normal, eu tive, a maioria das pessoas teve também, porque rola uma subjetividade. Então o método que eu vou te mostrar aqui, ele é bem mais objetivo, ele usa alguns conceitos do Stormer. Então, vamos lá, só para você poder entender, né? Vai facilitar muito se você já tiver feito o meu curso gratuito de análise técnica, tá aqui no YouTube, tem na descrição do vídeo também. E se você já conhece o setup 1, 2, 3, isso vai facilitar muito. O que é o conceito do Stormer de topo e fundo? Então, o topo, ele vai ser isso aqui. Isso daqui, para o Stormer, é um topo. Isso daqui é um topo. E isso daqui, esse candle 70 que você está vendo aqui, eu vou dar um zoom, também é um topo. Maurício, mas esse 70 aí não é um topo. Então, aí é que vem o conceito. Um topo caracterizado pelo método que ele explica, seria quando a gente tem um candle que esse daqui tem a máxima maior do que o anterior e o candle seguinte tem a máxima menor do que o anterior. Então isso daqui marcaria um topo, porque é o ponto mais alto em que o preço foi em determinado período. Depois, isso daqui também é um topo porque a gente tem a máxima desse candle maior do que a do anterior e maior do que a do candle seguinte, beleza? Então, para você ter a definição de um topo, você vai esperar pelo menos 3 candles que façam essa situação, que seria isso aqui, certo? E o fundo? Bom, o fundo é a situação oposta. Então, no fundo, você vai procurar por um candle, aliás, por um não, né? Por um conjunto de 3 candles, onde você tenha o candle central sendo a mínima menor do que a dos dois últimos, aliás, menor do que a do último, e menor também do que a do candle seguinte. Isso faria com que esse candle aqui, o 73, também fosse um fundo, o candle 76 também fosse um fundo. Maurício, mas esses fundos eles são muito próximos um do outro e eles não estão marcando um fundo importante. Tudo bem, a questão aqui é que ele não precisa ser um fundo importante. Ele é só uma forma de você analisar e entender como que isso está acontecendo, beleza? Isso já vai facilitar bastante, porque de forma geral isso aqui ainda é um pivôzinho de baixa que ele atinge um determinado valor e começa a voltar na direção da tendência, beleza? E como que a gente vai fazer essa marcação então para poder marcar as bandeiras? Você concorda comigo que em todo curso que você já fez de análise técnica, o que todo mundo fala para você é o seguinte: isso daqui é um mastro e isso daqui é uma bandeira, certo? Ele faz esse movimento, aí a pessoa que está te explicando marca essa linha aqui, depois ele duplica essa linha, marca aqui e fala, então, a partir do momento que o mercado romper essa linha, o alvo é a partir do rompimento para cima, ou quem é mais conservador marca daqui para cima, e esse daqui seria o alvo, certo? Então, como que você vai fazer nesse cenário aqui? Não é diferente. Eu vou tirar aqui as linhas para poder facilitar. E aí, o que você pode fazer para poder deixar isso bem mais objetivo para você é marca desse topo até o topo imediatamente seguinte e progride e deixa a sua linha passar. Maurício, mas e essa pontinha aqui? Isso aqui tem problema?
Eu, pessoalmente, eu ignoro. Para mim, o mais importante é o preço de fechamento. Então, quando eu faço isso aqui, eu costumo traçar pelo preço de fechamento. Se você mudar para o gráfico de linha, por exemplo, você vai perceber que a gente tem, em algum momento, um fechamento mais alto que o anterior e um mais baixo, tá vendo? Fechamento, fechou acima, fechou abaixo. Para mim, o topo seria aqui. E aí ele vem descendo e faz um para cima e para baixo, o próximo topo seria aqui. Pessoalmente, eu prefiro marcar dessa forma. E aí, Maurício, mas espera aí, dessa forma o mercado dele não rompeu ali e voltou? Sim, só que eu entendo que como ele já começou a fechar acima dessa linha, a partir de agora o mais provável é que ele comece a fechar valores cada vez mais altos, beleza? Aqui eu ainda não estou falando de ponto de entrada e de alvo e nem de stop, é só uma forma de você fazer o traçado das bandeiras, porque aqui no canal já tem diversos setups que você pode utilizar eles como sinal de entrada, como o próprio 1, 2, 3 aqui, que se a gente está traçando essa linha aqui, você esperaria pelo primeiro 1, 2, 3 de compra, que depois desse daqui seria exatamente o conjunto desses 3 candles aqui. Beleza? Então, se você ainda não conhece o Setup 123, dá uma olhada aí na playlist do Guia de Setups, está na descrição desse vídeo aí embaixo também, com vários links úteis para você. Se você estiver gostando do vídeo, deixa o seu like, se você não for inscrito e quiser se inscrever, você também vai ser muito bem-vindo. E se você ainda não tem sua caneca trader, dá uma olhada aí na descrição que tem o link com desconto para vocês também. Então vamos lá para eu poder ver se você conseguiu entender aqui como é que vai funcionar essa marcação de topo e fundo. A gente tem aqui o candle 81, 82 e 83. Bom, entendemos que o candle 82 é um topo. Como que a gente vai fazer a marcação de acordo com máximas e mínimas? A gente vai esperar que aconteça uma situação igual a essa, onde tenha essa máxima, essa e essa, fazendo um Vzinho de cabeça para baixo, e aí a gente vai marcar e conectar os dois. Opa, candle 87, 88, a partir desse momento, você pega a linha, traça aqui, conecta os dois, e agora você vai aguardar. No momento, eu pessoalmente, eu gosto muito de fazer isso aqui, ó. Eu vou para a menor mínima que a gente teve aqui, e duplico e chamo isso aqui de canal de baixa e ponto, ok? E aí eu vou ficar acompanhando, opa, pela primeira vez eu consegui romper o topo dessa linha e ainda estou aqui fechando acima dela. Isso me dá um sinal muito bom. Então se você está utilizando isso daqui como um sinal de compra, sendo 1, 2, 3, você poderia traçar a sua entrada aqui com alvo em pelo menos 5,679 e o stop aqui nesse pequeno candle. O lugar mais seguro seria aqui abaixo, tá? Mas não estamos aqui exatamente para poder ver o sinal de entrada nem nada do tipo. Maurício, falhou, eu sei, falhou, acontece, não tem problema. O que você vai fazer? Agora a média virou. Quando ela vira, você vai marcar exatamente o contrário. Ó, isso daqui é um fundo e o preço começou a subir. E quando a gente tiver o mesmo cenário, ao contrário, ó, fez aqui um fundo mais baixo, e agora a média já virou. Então nem deu para poder fazer essa marcaçãozinha de fundo aqui e a média já virou. E você vai simplesmente continuar. Ó, chegamos no dia de hoje, temos um topo aqui. Eu vou esperar para poder marcar com pelo menos mais um 1, 2, 3. Ó, temos um topo um pouco mais alto, continua esperando. E agora sim temos dois topos aqui. Então você poderia simplesmente conectar esses dois topos e esperar um fechamento ali em cima. E aí o mercado faz uma queda, faz isso aqui, tam, pam, ó, temos um outro topo aqui. Se você for mais agressivo, você pode pegar agora desse último topo para esse último topo aqui e seguir com a sua linha, tá vendo? E aí, opa, fechou acima. Esse fechamento acima poderia te dar uma entrada se você tem algum. Isso daqui, por exemplo, é um preço de fechamento de reversão que também está aqui no canal, tá de graça, é só você chegar e olhar. E aí você poderia considerar isso como sinal de compra. E aí o mercado vem, vira, ele rompe aqui para baixo e daria um stop se você tivesse feito essa compra. A média fica vermelha e aí na sequência ele vai e começa a subir. Então isso daqui foi só uma violinada. E daí vem a dificuldade do mercado. Às vezes você simplesmente marcou certo, só que o mercado te violinou. E aí se você marcou, por exemplo, isso daqui, e o mercado sobe e desce e você quer ajustar, isso é o que faz com que tenha a subjetividade que dificulta tanto a marcação. Por isso eu prefiro marcar sempre o topo com o topo imediatamente seguinte
E, pessoalmente, no meu caso, como eu falei para vocês, eu prefiro fazer isso com um gráfico de linha, o que faria com que as minhas marcações fossem exatamente essas daqui. Então eu pegaria daqui para cá e a partir do momento que o mercado começa a fechar aqui em cima, eu começo a ficar olhando o candle para procurar por um sinal de compra a partir desse momento. Poderia ser o 1, 2, 3 aqui também, beleza? E aí sim é só você continuar. Ó, temos mais um topinho aqui. Então, se você tiver em dúvida ainda, é só você fazer esse mesmo exercício que eu estou fazendo. Marca os topos aqui. Ó, conseguimos violinar, subiu, fechou acima, temos um 1, 2, 3. Você pega aqui, marca. Pam, pam, pam. O alvo está aqui em cima, o stop ficaria aqui embaixo ou nesse próprio candle aqui. E foi lá e bateu no alvo. E aí teria mais um 1, 2, 3 aqui, mas ainda não é um topo. Opa, agora eu tenho uma marcação. Topo, topo. E você pode marcar aqui essas duas linhas. Aqui. E ficar aguardando. Ó. Ainda e rompeu. Rompeu, fechou acima. Esse candle é muito grande, você espera um pullback. O pullback poderia ser esse daqui. Acabei passando rápido, né? O pullback poderia ser isso daqui, que também é um setup que está aqui no canal, que é o Inside Bar. Como vocês podem ver, eu fiz questão de pegar o dia de hoje, porque apesar dele ter sido direcional no dólar aqui, a técnica não funcionou perfeitamente. Eu quero que você saiba que ela também falha, por isso que eu não estou pegando o modelo perfeito aqui. Isso aqui é para ser o mais real possível, de acordo com o que você vai encontrar também quando estiver olhando no mercado. Porque eu sei exatamente como é que é quando você estuda o modelo perfeito e aí você vem aqui para a realidade e não é bem aquilo que está acontecendo, beleza? Bom, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você puder, deixa seu like, se inscreve aí se você não for inscrito, que você vai ser muito bem-vindo. E eu vejo você no próximo vídeo. Valeu!